Mãe, fuja desse carro agora! A voz de Sofia chegou pelo celular entrecortada, um fio de desespero que me gelou o sangue. Eu estava no banco do passageiro, com o cinto apertado contra meu peito, enquanto Marcos, meu genro, dirigia tranquilamente pela estrada sinuosa. Eu encontrei os papéis, mãe. É um asilo, Nossa Senhora do Amparo. Ele vai te deixar lá e não vai te buscar. Na primeira parada foge, inventa uma dor, qualquer coisa. Eu dou um jeito de te encontrar depois, mas sai desse carro. A ligação caiu abruptamente. Olhei para o perfil de Marcos, seu maxilar rígido, os olhos fixos na estrada, as mãos segurando o volante com firmeza calculada. O mesmo homem que me convenceu, com um sorriso tranquilizador, a assinar uma procuração, só para facilitar as coisas do INSS. O ar dentro do carro ficou subitamente irrespirável. O painel digital marcava 10h37 da manhã de uma terça-feira ensolarada de primavera de 2020. Há apenas 3 horas, Marcos havia chegado com aquele mesmo sorriso, dizendo que me levaria para um spa relaxante no interior. Um presente surpresa que Sofia tinha ajudado a planejar. "Tudo bem, dona Iria?" Marcos perguntou, sem desviar os olhos da estrada. "A senhora parece tensa." "Meu nome é Iria Rodrigues, tenho 74 anos. Fui merendeira em uma escola municipal por mais de 30 anos antes de me aposentar. Criei minha única filha, Sofia, sozinha, depois que meu marido faleceu em um acidente quando ela tinha apenas 5 anos. Naquele momento, dentro daquele carro, percebi que toda a minha vida, meus sacrifícios, minhas lutas, meu amor, estava sendo reduzida a um inconveniente a ser eliminado. "Estou bem", respondi, a voz mais firme do que esperava. Só um pouco enjoada com a estrada. Ele assentiu, aparentemente satisfeito com minha explicação. Mas por trás daquele gesto, pude sentir algo diferente. Uma tensão, talvez até um alívio por eu não ter questionado nada. Por quanto tempo ele havia planejado isso? Desde quando minha própria filha percebia que algo estava errado? Sofia se casou com Marcos há 6 anos. Ele era charmoso, bem-sucedido, dono de uma pequena empresa de consultoria financeira. No começo, tudo parecia perfeito. Ele a tratava como uma rainha. Era atencioso comigo, sempre fazendo questão de me incluir nos planos do casal. Foi ideia dele que eu vendesse minha casa e me mudasse para o apartamento deles após minha aposentadoria. "Para que ficar sozinha, dona Iria? Venha morar conosco. Vai ser bom para a Sofia ter a senhora por perto, e a senhora não precisa se preocupar com contas, manutenção da casa, nada disso." Foi um argumento convincente. Vendi minha casa, que construí com tanto sacrifício durante meus anos como merendeira, por 380 mil reais, e dei o dinheiro para eles como entrada para um apartamento maior, e fiquei com o quarto de hóspedes. No início, a convivência era harmoniosa. Eu ajudava com as tarefas domésticas, cozinhava minhas especialidades que Marcos tanto elogiava e dava espaço para o casal. Mas, aos poucos, a atmosfera começou a mudar. Primeiro, foram comentários sutis sobre minha memória. "A senhora esqueceu de desligar o fogão de novo, dona Iria?" Ou "Já contou essa história 3 vezes esta semana." Depois vieram as restrições. Não podia receber visitas sem avisar com antecedência. Meu celular, antigo demais, foi substituído por um novo que eu mal sabia usar. Minhas economias foram transferidas para uma conta conjunta que Marcos administrava para facilitar. Sofia, sempre tão forte e decidida, parecia murchar aos poucos diante dos meus olhos. Os jantares com amigos se tornaram raros. As ligações para as primas diminuíram. As roupas coloridas deram lugar a peças sóbrias e discretas. E quando eu tentava conversar sobre isso, ela desviava o assunto. "É só uma fase, mãe. Marcos está estressado com o trabalho." Mas eu sabia que era mais do que isso. As discussões à noite, quando pensavam que eu estava dormindo. O choro contido no banheiro.
as marcas no braço que ela disfarçava com maquiagem. E principalmente o medo constante nos olhos dela, um medo que eu conhecia bem, porque agora estava sentindo o mesmo naquele carro, ao lado do homem que tinha, finalmente, decidido se livrar de mim. Vamos parar neste posto para abastecer, Marcos anunciou, reduzindo a velocidade. A senhora quer ir ao banheiro? Tomar um café? Sim, por favor, respondi, tentando não demonstrar o desespero que sentia. Acho que preciso esticar as pernas. O posto de gasolina era pequeno, daqueles de estrada, com uma lojinha de conveniência e um banheiro externo. Marcos parou o carro próximo à bomba de combustível. Vou ao banheiro, anunciei, pegando minha bolsa. Claro, sem pressa, ele respondeu com aquela cordialidade falsa. Vou abastecer e comprar algo para comermos na estrada. Caminhei lentamente até o banheiro, sentindo o peso de cada passo. Na bolsa, eu tinha meus documentos, um pequeno porta-joias com as poucas lembranças que consegui salvar quando me mudei. E R$ 157, o dinheiro que vinha economizando em segredo, guardando pequenas quantias do meu benefício antes que Marcos pudesse administrá-lo completamente. No banheiro, olhei para meu reflexo no espelho manchado. Uma senhora de cabelos grisalhos, olhos castanhos cansados, rugas profundas marcando o rosto. Quando foi que me tornei vulnerável? Quando foi que permiti que outros decidissem meu destino? Não, sussurrei para mim mesma. Não vai ser assim. Saí do banheiro e, em vez de voltar para o carro, caminhei rapidamente para os fundos do posto, onde havia uma pequena área com mesas para caminhoneiros. Um homem de meia-idade estava sentado sozinho, tomando café. Com licença, abordei-o, minha voz trêmula. O senhor está indo para qual direção? Vou para Ribeirão, ele respondeu, surpreso com minha abordagem. Por quê? Eu preciso de uma carona, é uma emergência. Minha voz falhou. Meu genro, ele está me levando para um lugar contra minha vontade. Minha filha me ligou, avisando. O homem me olhou com desconfiança. Depois olhou para a frente do posto, onde Marcos abastecia o carro, alheio à minha fuga. A senhora tem certeza? Não é algum mal-entendido? Tenho dinheiro, ofereci desesperada. Posso pagar pela carona. Por favor, eu só preciso sair daqui. Algo no meu olhar deve ter convencido o caminhoneiro, porque ele assentiu lentamente. Meu nome é Antônio. Termino meu café e vamos. Sente-se ali. Apontou para uma mesa mais afastada, parcialmente escondida por uma máquina de gelo. Se ele vier procurar, fique quieta. Agradeci com um aceno e me dirigi à mesa indicada, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir no peito. Dali, conseguia ver o carro de Marcos parcialmente. Ele terminou de abastecer, comprou algo na loja e voltou para o veículo. Depois de alguns minutos, percebi que ele começou a olhar ao redor, provavelmente se perguntando por que eu estava demorando tanto. Ele saiu do carro e caminhou até o banheiro. Quando voltou, sua postura havia mudado. Ele parecia tenso, irritado. Começou a circular pelo posto, olhando em todas as direções. Um funcionário aproximou-se dele, e pelos gestos, percebi que Marcos estava perguntando sobre mim. Vamos agora, disse Antônio, aparecendo ao meu lado. Meu caminhão está logo ali. Abaixe-se quando passarmos pela frente do posto. Segui-o, mantendo-me agachada quando passamos pela área exposta. Subimos na cabine do caminhão e Antônio deu a partida. Quando o veículo começou a se mover, olhei pela janela e vi Marcos correndo em direção ao seu carro, o rosto contorcido em uma expressão que nunca tinha visto antes, uma mistura de fúria e desespero. Para onde a senhora quer ir exatamente? Perguntou Antônio quando já estávamos na estrada. Para qualquer lugar longe dele, respondi, as mãos ainda tremendo. Preciso chegar a um telefone público para ligar para minha filha. Tem um telefone aqui mesmo, ele ofereceu seu celular. Pode usar.
Com dedos trêmulos, disquei o número de Sofia. Ela atendeu no primeiro toque. Mãe, onde você está? Estou segura, filha. Fugi no posto de gasolina. Estou em um caminhão com um senhor chamado Antônio que está me dando carona. Ouvi seu choro de alívio do outro lado. Graças a Deus. Marcos acabou de me ligar, furioso, dizendo que você fugiu e que estava confusa. Ele está voltando para casa. Mãe, ele me ameaçou. Sofia, escute com atenção, falei, tentando manter a calma. Você precisa sair daí agora. Pegue seus documentos e algum dinheiro. Vá para a casa da sua prima Márcia. Não conte para ele onde está. Tenho medo, mãe. Eu sei, filha. Eu também tenho. Mas ficar é mais perigoso agora. Combinamos de nos encontrar na casa de Márcia, que morava em uma cidade vizinha, a 80 quilômetros de distância. Antônio, ouvindo minha situação, ofereceu-se para me deixar na rodoviária mais próxima. A senhora tem certeza que vai ficar bem? Ele perguntou, genuinamente preocupado. Vou tentar, respondi, olhando pela janela do caminhão para a estrada que se estendia à frente. Não tenho outra escolha. Naquele momento, sentada na cabine de um caminhão dirigido por um estranho, com apenas uma bolsa e minhas economias escassas, eu me senti estranhamente livre. O medo ainda estava lá, e a incerteza do futuro era esmagadora, mas pela primeira vez em muito tempo, eu estava tomando uma decisão por mim mesma. A estrada se abria à minha frente, e em algum lugar adiante estava minha filha, esperando por mim. Esta não era a velhice que imaginei para mim, mas talvez fosse o recomeço que ambas precisávamos. A rodoviária de Ribeirão era um prédio antigo e movimentado, com pessoas apressadas em todas as direções. Agradeci ao Antônio, que recusou o dinheiro que ofereci e ainda insistiu em me dar um cartão com seu número de telefone. Se precisar de qualquer coisa, me liga. Tenho uma mãe da sua idade. Fiquei olhando o caminhão se afastar, segurando aquele pequeno cartão como se fosse um talismã de proteção. Em meio à multidão anônima da rodoviária, eu era apenas mais uma senhora com uma bolsa surrada, mas por dentro, meu coração batia acelerado com o peso da minha decisão. Não havia volta. Pela primeira vez em anos, eu estava completamente sozinha e precisava tomar decisões que definiriam o resto da minha vida. Dirigi-me ao guichê de passagens. A cidade de Márcia ficava a 80 quilômetros dali. A passagem custava R$ 67, deixando-me com R$ 90. Calculei mentalmente quanto tempo esse dinheiro duraria, considerando hospedagem e alimentação. Não muito. A realidade da minha situação começou a se estabelecer, pesada e concreta. Comprei a passagem e me sentei em um banco para esperar o ônibus. Tirei o celular da bolsa, aquele que Marcos havia me dado, que eu mal sabia usar. Percebi então algo que não tinha considerado antes. Ele poderia rastrear o aparelho. Com mãos trêmulas, removi a bateria e guardei o telefone desligado no fundo da bolsa. 1 hora depois, eu estava no ônibus, observando a paisagem mudar pela janela. Campos, pequenas cidades, estradas de terra vermelha ao longe. Fechei os olhos, deixando que as memórias viessem. Conheci Marcos em um almoço de domingo, quando Sofia o trouxe para me apresentar. Ele era encantador, bem vestido, educado, atencioso. Trazia flores e elogiava minha comida com entusiasmo. Agora entendo de onde Sofia herdou tantas qualidades, ele dizia, fazendo-me corar de orgulho. Quando anunciaram o noivado, 3 meses depois, fiquei genuinamente feliz. Minha filha, sempre tão séria e dedicada aos estudos, merecia alguém que a fizesse sorrir daquele jeito. O casamento foi simples, mas elegante. Marcos insistiu em pagar por tudo, recusando a pequena contribuição que ofereci. A senhora já fez demais criando essa mulher maravilhosa, ele disse. Agora é minha vez de cuidar das duas. Cuidar. Que palavra traiçoeira. Quando ele a usava, parecia uma promessa de proteção e carinho. Não percebi que para ele, cuidar significava controlar.
As mudanças foram sutis no início. Pequenos comentários sobre como Sofia deveria se vestir para eventos relacionados ao trabalho dele. Opiniões sobre as amizades dela, sempre disfarçadas de preocupação. Aquela sua amiga Patrícia parece muito negativa, não acha? Você sempre volta deprimida depois de encontrá-la. Quando sugeriu que eu vendesse minha casa e me mudasse para o apartamento deles, a ideia me pareceu sensata. Eu estava envelhecendo, morava sozinha, e a perspectiva de estar perto da minha filha era confortadora. A casa que vendi por R$380 mil foi fruto de uma vida inteira de trabalho, da economia centavo por centavo, das horas extras como merendeira em eventos escolares nos fins de semana. Marcos usou o dinheiro como entrada para um apartamento maior, em um bairro nobre. O apartamento ficará no nome dos dois, ele garantiu. É um investimento para o futuro. No começo, me senti útil naquela nova configuração familiar. Cozinhava, cuidava da casa, fazia pequenas tarefas enquanto Sofia e Marcos trabalhavam. Sofia manteve seu emprego original em uma empresa de marketing por 2 anos após o casamento, até que Marcos a convenceu a se juntar à sua empresa em expansão. Foi quando percebi que meu espaço estava diminuindo. O quarto de hóspedes, que seria meu cantinho, começou a acumular caixas e objetos. A cozinha, antes meu domínio, passou a ter regras rígidas impostas por Marcos. Dona Iria, eu comprei estes produtos de limpeza especiais para as panelas antiaderentes. A senhora está usando os produtos errados. As críticas aumentaram. Minha forma de dobrar as toalhas estava errada. Eu falava muito alto ao telefone. Minhas amigas que vinham me visitar deixavam o apartamento com cheiro de velho. Eu era apresentada aos amigos dele como a mãe da Sofia que está morando conosco temporariamente, mesmo após 2 anos vivendo lá. E Sofia, minha filha sempre tão determinada, foi mudando diante dos meus olhos. Os sonhos de fazer mestrado foram adiados indefinidamente. O trabalho em uma empresa que ela amava foi substituído por um cargo na empresa de Marcos. As roupas coloridas deram lugar a tons neutros que combinavam mais com sua posição. As ligações para as amigas da faculdade cessaram. As visitas à sua tia, minha irmã mais nova, tornaram-se raras. Quando tentei conversar com ela, recebi respostas evasivas. Mãe, você está exagerando. Marcos só quer o melhor para nós. Ele trabalha tanto. Foi apenas na véspera da minha fuga que percebi a extensão do problema. Acordei no meio da noite com o som de uma discussão acalorada. Aproximei-me silenciosamente da porta do meu quarto. Você não pode continuar questionando minhas decisões. A voz de Marcos era baixa, mas carregada de uma raiva contida que me arrepiou. O dinheiro é meu, eu decido como gastá-lo. Mas você prometeu que poderíamos visitar minha tia nas férias. A voz de Sofia era quase um sussurro. Ela está doente, Marcos, e agora você quer levar minha mãe para um spa sem me avisar? Sua mãe está ficando senil, Sofia. Você não percebe? Semana passada ela deixou a torneira aberta, inundou o banheiro. Antes disso, esqueceu o fogão ligado. E você ainda defende que ela continue aqui? Ela não está senil. São pequenos esquecimentos. Acontece com todo mundo. Ouvi um som que não consegui identificar, seguido por um gemido abafado de Sofia. Amanhã resolvo isso de uma vez por todas, declarou Marcos, e você vai me agradecer depois quando tivermos nossa vida de volta. Voltei para a cama, o coração pesado. Pela primeira vez senti medo real. Não consegui dormir o resto da noite. Na manhã seguinte, Marcos estava inexplicavelmente gentil, preparando café e anunciando a surpresa do spa. Não tive coragem de recusar, temendo o que poderia acontecer com Sofia se eu não estivesse por perto. Então entrei naquele carro com uma sensação terrível de que poderia ser a última vez que veria minha filha. O ônibus parou bruscamente, trazendo-me de volta ao presente. Tínhamos chegado ao destino. Desci com pernas trêmulas, observando a pequena cidade que se estendia diante de mim.
O telefone de Márcia, anotado em um pedaço de papel dentro da minha carteira, parecia queimar em meu bolso. Seria seguro ligar para ela? E se Marcos já tivesse chegado lá, procurando por mim? Encontrei um orelhão na praça central e disquei o número com dedos trêmulos. Após 3 toques, ouvi a voz familiar de Márcia. Alô? Márcia, sou eu, Iria. Houve uma pausa tensa. Iria? Meu Deus, você está bem? A Sofia ligou desesperada, contou o que aconteceu. Estou na rodoviária da cidade. Acabei de chegar. A Sofia está aí com você? Não, ela ainda não chegou. A voz de Márcia tremeu ligeiramente. Iria, o Marcos ligou aqui há 1 hora, procurando por você. Disse que você está confusa, que fugiu durante uma viagem. Ele parecia realmente preocupado. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Márcia, não acredite nele. Por favor. Ele estava me levando para um asilo, sem meu consentimento. Sofia descobriu e me avisou. Precisamos ajudá-la a sair daquela casa. Outro silêncio, mais longo desta vez. Eu não sei o que pensar, Iria. Sempre achei o Marcos tão atencioso. Márcia, você conhece a mim e a Sofia há décadas. Somos família, mesmo que de 2º grau, crescemos praticamente juntas. Eu estou implorando. Você pode vir me buscar? Não tenho para onde ir. Após um momento de hesitação, ela concordou. Espere na frente da rodoviária. Estarei aí em 15 minutos. Enquanto esperava, o sol começava a se pôr, lançando sombras longas sobre a pequena praça. Sentei-me em um banco, tentando parecer calma, mas observando cada carro que passava com apreensão. E se Marcos aparecesse antes de Márcia? E se ele tivesse impedido Sofia de sair de casa? Um carro vermelho parou na frente da rodoviária e Márcia desceu, olhando ao redor ansiosamente. Levantei-me e caminhei em sua direção. Quando nos encontramos, ela me abraçou com força. Iria, você está tremendo. Estou com medo, Márcia, não só por mim, mas principalmente pela Sofia. No carro, expliquei tudo em detalhes. A procuração que assinei, as mudanças no comportamento de Sofia, a discussão que ouvi na noite anterior, a ligação desesperada durante a viagem. Expliquei também que a procuração que assinei dava a Marcos poder apenas para operações corriqueiras, como receber meu benefício e pagar contas. Mas para vender o apartamento ou tomar decisões maiores sobre minha vida, ele precisaria de um laudo de incapacidade. Era por isso que a internação na Nossa Senhora do Amparo era tão importante para seus planos. Não apenas me isolaria completamente, mas também forneceria o diagnóstico de que precisava para ter controle total sobre meu patrimônio. Márcia escutava em silêncio, o semblante cada vez mais sério. Eu notei que Sofia estava diferente nas poucas vezes que nos vimos nos últimos anos, ela admitiu finalmente. Mais quieta, sempre olhando para o celular como se estivesse monitorando o tempo, sempre com pressa para voltar para casa. Mas nunca imaginei. Ninguém imagina, respondi, olhando pela janela. É assim que homens como Marcos operam. Aos poucos, isolando, controlando, até que você se vê completamente sozinha e dependente. Chegamos à casa de Márcia, uma construção simples mas acolhedora nos arredores da cidade. Ela me mostrou o quarto de hóspedes onde eu poderia ficar. Você pode ficar aqui o tempo que precisar, ela disse. Vamos esperar notícias da Sofia. As horas se arrastaram. Tentamos ligar para o celular de Sofia várias vezes, mas todas as chamadas caíram na caixa postal. A noite chegou e, com ela, um medo crescente que me corroía por dentro. E se Sofia não conseguisse sair? E se Marcos descobrisse seu plano? Às 22h37, quando já estávamos quase desistindo, o telefone de Márcia tocou. Era um número desconhecido. Alô? Márcia colocou no viva-voz, e a voz de Sofia, embargada pelo choro, preencheu a sala. Márcia, é a Sofia. Estou em um posto de gasolina na rodovia. Consegui sair de casa, mas Marcos está me procurando.
Ele enlouqueceu quando voltou e não encontrou a mãe. Sofia, sua mãe está aqui comigo, está tudo bem. Um soluço de alívio soou do outro lado da linha. Graças a Deus. Mãe, você está aí? Estou aqui, filha, respondi, a voz trêmula. Onde exatamente você está? Vamos buscar você. Sofia nos deu a localização. Estava a cerca de 40 quilômetros de distância, em um posto de gasolina na rodovia principal. Fique dentro do posto onde houver pessoas, instruiu Márcia. Estamos saindo agora mesmo para te buscar. Por favor, venham rápido, pediu Sofia. Ele ligou dizendo que vai me encontrar, que sabe que estou mentindo sobre não saber onde a mãe está. Márcia pegou as chaves do carro e partimos imediatamente. Durante o trajeto, eu alternava entre orações silenciosas e pensamentos de raiva. Como havíamos chegado a esse ponto? Como não percebi antes os sinais? O posto de gasolina estava iluminado como uma ilha de luz na escuridão da rodovia. Assim que paramos, Sofia correu de dentro da loja de conveniência e entrou no carro, jogando uma pequena mochila no banco traseiro. Quando a luz interna do carro iluminou seu rosto, senti meu coração apertar. Havia um hematoma escurecendo ao redor do olho esquerdo de Sofia e seu lábio inferior estava cortado. Minha filha... Sofia se jogou em meus braços, soluçando. Desculpa, mãe. Desculpa por não ter te protegido, por não ter visto antes. Vamos sair daqui agora, interrompeu Márcia, ligando o carro. Vocês conversam quando estivermos seguras em casa. Enquanto nos afastávamos do posto, olhei pelo espelho retrovisor. A estrada atrás de nós estava escura e vazia, mas não conseguia me livrar da sensação de que estávamos sendo seguidas, de que aquela fuga era apenas o começo de algo muito mais difícil. Sofia, sentada entre nós no banco da frente, tremia como uma folha. Peguei sua mão, sentindo os dedos frios e rígidos sob os meus. Vai ficar tudo bem, filha, murmurei, desejando com todas as forças que aquilo fosse verdade. Estamos juntas agora. Mas no fundo, eu sabia que a estrada à nossa frente seria longa e difícil. Marcos não era o tipo de homem que aceitaria perder o controle tão facilmente. E nós duas, mãe e filha, teríamos que encontrar forças que nem sabíamos que possuíamos para reconstruir nossas vidas a partir daquele momento. A noite engolia a estrada enquanto voltávamos para a casa de Márcia, 3 mulheres unidas pelo medo, mas também pela determinação de não voltar atrás. O primeiro passo tinha sido dado. Agora, precisávamos descobrir como dar os próximos. A casa de Márcia transformou-se em nosso refúgio improvisado naquela noite. Enquanto ela preparava um chá calmante na cozinha, eu limpava delicadamente o rosto machucado de Sofia com um pano úmido. Cada movimento seu era acompanhado por um pequeno estremecimento, que não era apenas dor física. Ele nunca tinha me batido antes. Sofia sussurrou, os olhos fixos em um ponto distante. Ameaçou sim, empurrou algumas vezes, mas hoje, quando viu que você tinha fugido, sua voz falhou. Peguei suas mãos entre as minhas e as apertei gentilmente. O que aconteceu exatamente depois que saí do carro, filha? Sofia respirou fundo, como quem se prepara para mergulhar em águas escuras. Depois que te liguei, fiquei desesperada. Sabia que ele voltaria furioso. Tentei agir normalmente, como se não soubesse de nada. Mas quando ele chegou, jogando as portas, gritando... Ela estremeceu novamente. Ele sabia que eu tinha te avisado. Disse que viu o número do meu celular no registro de chamadas do seu telefone. Márcia entrou na sala com 3 xícaras de chá numa bandeja. Colocou-a sobre a mesa de centro e sentou-se conosco, em silêncio respeitoso. Ele me acusou de trair a confiança dele, de arruinar os planos. Disse que estava apenas tentando cuidar de nós, que você estava ficando um peso, que eu não entendia os sacrifícios que ele fazia. Sofia tomou um gole do chá, mãos trêmulas segurando a xícara. Quando respondi que nunca concordaria em te internar, que aquilo era desumano, foi quando ele me bateu, primeiro no rosto, depois me empurrou contra a parede.
Márcia soltou uma exclamação abafada. Eu permaneci em silêncio, o coração partido em 1000 pedaços por não ter estado lá para proteger minha filha. Ele saiu para te procurar, dizendo que quando voltasse teríamos uma conversa séria. Assim que a porta fechou, peguei alguns documentos, um pouco de dinheiro que escondia e saí. Pedi um táxi e fui até a rodoviária. Tinha certeza que ele procuraria lá primeiro, então peguei um ônibus para qualquer lugar. Desci naquele posto e liguei para Márcia. Você foi muito corajosa, filha, falei, tentando conter as lágrimas. Não, mãe. Eu fui covarde por muito tempo. Seu olhar encontrou o meu, cheio de culpa e arrependimento. Eu vi o que estava acontecendo, como ele te tratava, como controlava tudo, mas eu tinha tanto medo. Medo de ficar sozinha, medo de não conseguir me sustentar, medo dele. A culpa não é sua, interviu Márcia, colocando uma mão no ombro de Sofia. Esses homens são especialistas em manipulação. Eles isolam, fazem você duvidar de si mesma, criam dependência. Mas eu devia ter protegido a minha mãe, Sofia exclamou, as lágrimas finalmente rompendo a barreira. Ela passou a vida inteira me protegendo, sacrificou tudo por mim, e quando foi minha vez de retribuir, eu falhei. Puxei-a para um abraço, sentindo seu corpo sacudir com os soluços. Você não falhou, minha filha. Você me salvou hoje. Se não fosse por seu telefonema, eu estaria agora naquela clínica, provavelmente sedada, sem entender o que estava acontecendo. Ficamos assim por um longo tempo, abraçadas, deixando que as lágrimas lavassem um pouco da dor e da culpa. Márcia nos observava com olhos marejados, respeitando aquele momento necessário entre mãe e filha. Quando Sofia finalmente se acalmou, Márcia falou o que todas estávamos pensando. Vocês não podem ficar aqui por muito tempo. Marcos vai procurar nos lugares óbvios. Minha casa será um dos primeiros. Não temos para onde ir, admiti, a realidade de nossa situação pesando sobre meus ombros. Vendemos a casa. Ele controla todo o dinheiro. Tenho uma irmã em São Paulo, ofereceu Márcia. Ela tem um apartamento grande, vive sozinha desde que o marido faleceu. Posso ligar para ela amanhã. Não podemos colocar você e sua família em risco, protestei. Marcos não é um homem que desiste facilmente. E o que vocês pretendem fazer? Viver fugindo para sempre? Márcia suspirou. Precisam de um lugar seguro para se reorganizar, pensar nos próximos passos. Temos que denunciá-lo, disse Sofia subitamente, uma determinação nova em sua voz. Amanhã mesmo vou a uma delegacia. O que ele fez é crime. A procuração que a mãe assinou foi obtida com fraude. Ele tentou interná-la contra sua vontade, me agrediu. E temos provas de quê? Perguntei suavemente. Será a nossa palavra contra a dele. Um empresário respeitado contra 2 mulheres emocionalmente instáveis. Ainda assim, precisamos tentar, insistiu Sofia. Se não por nós, pelas outras que podem vir depois. Aquela noite, dormimos as 3 no mesmo quarto, com medo de que Marcos pudesse aparecer a qualquer momento. O sono veio em pequenos intervalos, entremeado por sobressaltos ao menor ruído externo. No entanto, apesar do medo e da incerteza, havia um estranho sentimento de alívio. Como se, após anos respirando um ar contaminado, finalmente pudéssemos encher os pulmões de oxigênio puro. Na manhã seguinte, Márcia saiu cedo para ligar para a irmã de um telefone público, temendo que Marcos pudesse rastrear chamadas feitas de sua casa. Sofia e eu permanecemos dentro de casa, com as cortinas fechadas, falando em sussurros como se as paredes pudessem nos ouvir. Precisamos resolver a questão da procuração, comentei, enquanto tentávamos fazer um inventário de nossos recursos. Enquanto ele tiver esse poder sobre mim, legalmente, poderá fazer quase tudo. Liguei para uma colega advogada ontem, antes de fugir, revelou Sofia.
Ela disse que podemos entrar com um pedido de anulação, alegando coação ou indução a erro, mas precisaríamos de alguma prova. Como a pasta da clínica que você encontrou? Exatamente, mas não consegui trazer. Estava escondida no escritório dele, num compartimento secreto da escrivaninha. Fiquei pensativa por um momento. E se voltássemos lá para pegar? Sofia me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Voltar é muito arriscado. Ele deve estar nos procurando nas casas de familiares, nas rodoviárias. Talvez o apartamento seja o último lugar onde ele esperaria nos encontrar. Antes que pudéssemos elaborar esse plano perigoso, ouvimos o carro de Márcia estacionando. Ela entrou rapidamente, fechando a porta com força atrás de si, o rosto pálido. Ele esteve aqui, anunciou sem fôlego, enquanto eu estava fora. A vizinha disse que um homem perguntou por mim, quis saber se eu tinha visitas. Quando ela disse que não sabia, ele ficou insistindo, olhando para as janelas da casa. Um silêncio pesado caiu sobre nós. O cerco estava se fechando. Falei com minha irmã, continuou Márcia tentando se recompor. Ela pode receber vocês, mas não antes do fim de semana. Está viajando. Não podemos ficar aqui até lá, disse Sofia. É perigoso para você. Para onde iremos, então? Perguntei, a voz traindo meu desespero. Tenho uma ideia, respondeu Márcia após um momento de reflexão. Meu ex-marido Carlos tem uma casa de praia em Peruíbe, a 120 quilômetros daqui. Está fechada a maior parte do ano, ele só vai nos feriados. Posso pedir a chave emprestada, dizer que quero passar uns dias lá. Ele não contaria ao Marcos? Eles nunca se conheceram. E mesmo que Marcos procure por lá, ninguém precisa saber que vocês estão na casa. Podem ficar fechadas, sem chamar atenção. O plano não era perfeito, mas era o melhor que tínhamos. Márcia ligou para o ex-marido, inventando uma história sobre precisar de um retiro para pensar na vida. Ele concordou em emprestar a casa, dizendo que enviaria a chave com um sobrinho que morava na cidade. Enquanto esperávamos, preparamos uma pequena mala com roupas emprestadas de Márcia. Nossos recursos financeiros somados eram desanimadores. 90 reais das minhas economias secretas e 327 lares que Sofia conseguiu sacar antes de fugir. Não duraria muito. Precisamos de um plano mais concreto, insisti quando estávamos sozinhas novamente. Não podemos viver como fugitivas para sempre. Tenho algumas economias em uma conta que abri sem o conhecimento de Marcos, revelou Sofia para minha surpresa. Não é muito, mas durante o último ano vinha guardando um pouco do meu salário. Algo dentro de mim sabia que um dia precisaria fugir. Por que não me contou isso antes? Perguntei, entre magoada e aliviada. Porque eu tinha vergonha, mãe. Vergonha de admitir que meu casamento era uma prisão, que o homem que escolhi era um monstro. Vergonha de ter deixado chegar a esse ponto. Abracei-a com força, sentindo a fragilidade de seu corpo contra o meu. Minha filha forte, que sempre quis proteger todos ao seu redor, agora parecia tão vulnerável. Não vamos mais olhar para trás, prometi. Só para frente. O sobrinho de Carlos, ex-marido de Márcia, chegou no fim da tarde com a chave da casa de praia. Um rapaz simpático que não fez perguntas, apenas entregou o envelope e desejou boa estadia. Partimos ao anoitecer, no carro de Márcia. Ela insistiu em nos levar pessoalmente, apesar dos riscos. A viagem de 2 horas até Peruíbe foi feita em silêncio tenso, cada uma de nós perdida em seus próprios pensamentos, sobressaltando-se a cada farol alto no retrovisor. A casa era simples, mas acolhedora, situada numa rua tranquila a 2 quarteirões da praia. Os móveis estavam cobertos com lençóis brancos e o cheiro de maresia misturava-se ao de fechado. Márcia nos ajudou a nos instalar, prometendo voltar em 2 dias com mais suprimentos. Mantenham as janelas fechadas, as cortinas puxadas. Não falem com ninguém. Se precisarem sair, uma de cada vez e sempre disfarçadas.
Após sua partida, Sofia e eu sentamos na pequena varanda dos fundos, ouvindo o som distante das ondas. A lua nova tornava a noite especialmente escura, apenas pontilhada pelas luzes distantes da cidade. "O que faremos agora, mãe?" perguntou Sofia, sua voz pequena na imensidão da noite. "Primeiro, precisamos resolver a questão legal, anular aquela procuração. Depois, lutar pelo que é nosso. Minha aposentadoria, sua parte no apartamento. E se não conseguirmos? Então recomeçamos do zero. Não seria a primeira vez na minha vida. Pensei em todas as dificuldades que enfrentei quando meu marido faleceu, deixando-me sozinha com uma criança pequena. Como trabalhei duro na escola, servindo refeições, economizei cada centavo, estudei à noite para melhorar minha condição. A vida nunca tinha sido fácil, mas sempre encontrei um caminho. "Lembra quando você tinha 7 anos e ficou doente com pneumonia?" perguntei a Sofia. Ela assentiu, olhando para mim com curiosidade. "Os médicos disseram que precisava de um tratamento caro, que o plano de saúde não cobria. Eu não tinha o dinheiro. Naquela noite, chorei até adormecer, achando que havia falhado com você. Nunca me contou isso. No dia seguinte, vendi o único bem de valor que tinha, o anel de noivado que seu pai me deu. Era de ouro com uma pequena safira. Paguei o tratamento e você melhorou. Foi a melhor troca que já fiz na vida. Mãe, o que quero dizer é, sempre há um caminho, mesmo quando parece que estamos encurraladas. E agora temos uma a outra. Isso já é mais do que muita gente tem. Naquela primeira noite, em nossa fuga improvisada, dormimos juntas na mesma cama, como fazíamos quando Sofia era criança e tinha pesadelos. No escuro, senti sua respiração se acalmar gradualmente, até que o sono finalmente a venceu. Fiquei acordada por mais tempo, observando os contornos de seu rosto na penumbra, o hematoma ainda visível. Pensei em Marcos, em como homens como ele se disfarçam tão bem, em como são capazes de destruir vidas enquanto mantêm uma fachada respeitável para o mundo. Pensei na casa que construí com tanto sacrifício e que agora estava perdida. No dinheiro da minha aposentadoria que ele controlava. Nas memórias, fotografias e pequenos tesouros que ficaram para trás no apartamento. Mas então, olhei novamente para minha filha adormecida e soube, com absoluta certeza, que havia tomado a decisão certa ao fugir daquele carro. Que enfrentaria qualquer dificuldade, qualquer recomeço para garantir que ela, que nós duas, pudéssemos viver livres do medo. Lá fora, o mar continuava seu eterno movimento, indiferente aos dramas humanos. Ondas que avançavam e recuavam, como a vida, como as provações. E eu, finalmente, adormeci ao som daquela canção constante da natureza, sabendo que a manhã seguinte traria novos desafios, mas também novas possibilidades. Nossa fuga estava apenas começando, mas já havia nos dado algo que não tínhamos há muito tempo: esperança. Os dias na casa de praia se arrastavam numa mistura de tédio e tensão. Mantínhamos as cortinas fechadas, falávamos em voz baixa e saíamos apenas quando absolutamente necessário. Márcia veio 2 vezes, trazendo mantimentos e notícias do mundo exterior. Marcos registrou um boletim de ocorrência. Ela nos informou na segunda visita, 5 dias após nossa chegada, no início de junho de 2020. Ele alega que você está mentalmente confusa, Iria, e que Sofia fugiu levando dinheiro da empresa. Há uma busca informal por vocês. A notícia caiu como uma pedra em nossos estômagos. Marcos estava usando o sistema a seu favor, transformando-nos em criminosas. Ele congelou minha conta bancária, continuou Márcia. Aquela que você mencionou, Sofia. Não sei como ele descobriu, mas está bloqueada. Sofia empalideceu. Não é possível. Era uma conta secreta, em outro banco. Ele deve ter contratado alguém para investigar, sugeri. Um detetive particular, talvez. Ou... Sofia hesitou, um novo medo surgindo em seus olhos. Ou ele tem contatos na polícia. O silêncio que se seguiu era carregado de implicações.
Se Marcos tivesse influência sobre as autoridades, nossa situação era ainda mais precária do que imaginávamos. Precisamos de ajuda profissional, declarou Márcia. Conheço uma advogada que trabalha com casos de violência doméstica. Ela pode orientar vocês sobre os próximos passos. É seguro confiar nela? Questionei. Se Marcos está nos procurando ativamente. Carolina é de total confiança e trabalha pro bono em casos como o de vocês. Combinamos um encontro para o dia seguinte, na própria casa de praia. Carolina viria discretamente, sem chamar atenção. Naquela noite, enquanto preparávamos um jantar simples com os suprimentos trazidos por Márcia, Sofia parecia especialmente pensativa. No que está pensando, filha? Ela parou de cortar os legumes, apoiando as mãos na pequena bancada da cozinha. Estou pensando em como chegamos a esse ponto. Como não percebi antes o tipo de homem que Marcos era. O amor nos cega às vezes. Não foi só amor, mãe. Ela retomou a tarefa, agora cortando os vegetais com força desnecessária. Foi insegurança, medo de ficar sozinha. Quando o conheci, eu estava vulnerável, tinha acabado de perder aquela promoção que tanto queria. Lembrei-me bem daquela época. Sofia trabalhava em uma empresa de marketing, estava na linha de frente para uma posição de coordenadora, mas no último momento, a vaga foi para um colega com menos experiência, mas mais conexões. Marcos apareceu exatamente quando eu me sentia desvalorizada. Ele me fez sentir especial, importante. Dizia que eu era talentosa demais para aquela empresa, que merecia mais. Sua voz tremeu. No início, seu controle parecia cuidado. Suas críticas pareciam conselhos. Quando ele sugeriu que eu saísse do emprego e fosse trabalhar com ele, 2 anos depois de nos casarmos, parecia uma oportunidade, não uma armadilha. Filha, não se torture. Homens como ele são especialistas em manipulação. Mas eu tinha todos os sinais. Lembra quando ele criticou meu vestido na formatura da prima dele? Ou quando ficou furioso porque almocei com meu colega de trabalho, o Paulo? Lembra como reagiu quando anunciei que queria fazer mestrado? Lembrava de tudo isso e muito mais. Os pequenos incidentes que, vistos individualmente, pareciam apenas peculiaridades de temperamento, mas que, juntos, formavam um padrão claro de controle e abuso. Sabemos que existem homens assim, continuei, aproximando-me dela. Ouvimos histórias, vemos reportagens, mas nunca pensamos que pode acontecer conosco, com nossas filhas. Achamos que vamos reconhecer o perigo imediatamente. E quando reconhecemos, já estamos presas na teia. Sofia pousou a faca, virando-se para mim com olhos marejados. O pior é que ele quase conseguiu, mãe. Se não tivesse encontrado aqueles documentos da clínica... Abracei-a com força, deixando que chorasse em meu ombro. Cada lágrima parecia lavar um pouco da culpa, da vergonha que ela carregava. Mas você encontrou, sussurrei em seu ouvido, e isso fez toda a diferença. Carolina chegou pontualmente às 10 da manhã seguinte. Era uma mulher de meia idade, cabelos grisalhos curtos, olhos perspicazes por trás de óculos de armação vermelha. Seu aperto de mão era firme, transmitindo confiança. Márcia me contou os aspectos gerais do caso. Ela começou após as apresentações. Mas preciso ouvir de vocês, com todos os detalhes. Durante as 2 horas seguintes, desfiamos nossa história. A procuração, a tentativa de internação, a agressão contra Sofia, a fuga, o bloqueio das contas. Carolina tomava notas meticulosas, ocasionalmente fazendo perguntas específicas. Vocês têm alguma prova documental? Perguntou, após ouvirmos pacientemente. Não conseguimos trazer nada, admitiu Sofia. Saímos apenas com o que estava conosco. O hematoma no rosto de Sofia, apontei. É prova da agressão. Já está desaparecendo, observou Carolina. E ele pode alegar que foi um acidente ou que vocês estavam alteradas emocionalmente. Então não há nada que possamos fazer? A frustração na voz de Sofia era palpável. Não disse isso. Carolina sorriu levemente.
Há sempre um caminho, mas precisamos ser estratégicas. Marcos tem dinheiro, conexões e agora está usando o sistema para encontrá-las e desacreditá-las. O que sugere? Perguntei. Primeiro, precisamos garantir sua segurança física. Esta casa não é segura a longo prazo. Tenho contatos em uma rede de abrigos para mulheres em situação de violência. Posso conseguir vagas para vocês em outro município, onde Marcos não pensaria em procurar. Um abrigo? A ideia me pareceu extremamente desconfortável. É temporário, assegurou Carolina. Apenas até estabelecermos um plano legal mais sólido. O segundo passo é anular aquela procuração. Para isso, precisamos provar que houve indução a erro ou coação. Como faremos isso sem documentos? Temos sua palavra, Iria, e a da Sofia. Mas precisaremos de mais. Talvez testemunhas que possam atestar a mudança de comportamento da Sofia após o casamento ou o tratamento que Marcos dispensava a você. Tenho algumas amigas da escola onde trabalhava como merendeira, sugeri. Elas notaram como eu estava isolada depois que me mudei para o apartamento deles. Ótimo. E você, Sofia? Alguma amiga, colega de trabalho que possa ter presenciado comportamentos controladores de Marcos? Sofia pensou por um momento. Patrícia, minha amiga da faculdade. Marcos odiava quando nos encontrávamos. Nas poucas vezes que ela foi ao apartamento, ele sempre arranjava um jeito de me fazer parecer incompetente na frente dela. E quanto aos funcionários da empresa dele? Alguém que possa ter visto como ele te tratava no ambiente de trabalho? Talvez Ana, a recepcionista. Ela me ajudou algumas vezes quando Marcos tinha explosões de raiva. Carolina assentiu, fazendo mais anotações. Vou entrar com um pedido de medida protetiva para ambas, baseado na agressão sofrida por Sofia e na tentativa de internação involuntária de Iria. Simultaneamente, iniciaremos o processo de anulação da procuração. E quanto ao apartamento? Perguntei. Vendi minha casa para comprá-lo. Podemos entrar com uma ação de reconhecimento de contribuição na aquisição do bem. Se pudermos provar que seu dinheiro foi usado para a compra, terá direito a uma parte. E meu salário? Questionou Sofia. Trabalhei na empresa dele por 4 anos. Entraremos com uma reclamação trabalhista. Se ele não registrou você formalmente, isso já é um problema para ele. O plano de Carolina era abrangente e nos dava uma sensação de direção que não tínhamos desde a fuga. Ainda assim, o caminho seria longo e incerto. Quanto tempo tudo isso vai levar? Perguntei, temendo a resposta. Processos judiciais levam tempo, admitiu Carolina. Mas a medida protetiva pode sair em questão de dias, e com ela em mãos, vocês poderão se movimentar com mais segurança. Após sua partida, Sofia e eu ficamos sentadas em silêncio, processando tudo o que havia sido discutido. Abrigo, Sofia murmurou finalmente. Nunca imaginei que chegaríamos a esse ponto. É temporário, repeti as palavras de Carolina, e é mais seguro do que aqui. Sei disso, só é difícil aceitar. A vida raramente segue os caminhos que imaginamos, filosofei, observando uma réstia de sol que conseguia penetrar pelas cortinas fechadas. Quando você nasceu, eu tinha tantos sonhos para nós duas. Nenhum deles incluía fugir de um homem violento aos 74 anos. Sofia sorriu fracamente. E nenhum dos meus sonhos incluía ser resgatada pela minha mãe aos 37. Rimos juntas, um riso frágil, mas genuíno, o primeiro em muitos dias. 2 dias depois, seguindo as instruções de Carolina, deixamos a casa de praia nas primeiras horas da manhã. Um carro nos esperava a 2 quadras de distância, dirigido por uma voluntária da rede de abrigos. A viagem de 3 horas foi feita em silêncio tenso, cada uma de nós contemplando o próximo capítulo dessa jornada inesperada. O abrigo ficava em uma cidade pequena no interior do estado, a 200 quilômetros de distância. Era uma casa grande, cercada por muros altos e um portão de ferro sempre fechado. Ao chegarmos, fomos recebidas por Dona Zélia,
uma senhora de 70 anos que administrava o local com firmeza e compaixão. Temos 4 outras mulheres hospedadas no momento, ela explicou enquanto nos mostrava o quarto que dividiríamos. Cada uma com sua história, mas todas unidas pela mesma luta. Aqui seguimos algumas regras básicas: participação nas tarefas domésticas, respeito ao espaço alheio e, o mais importante, confidencialidade absoluta sobre a localização do abrigo. O quarto era simples: 2 camas de solteiro, um armário pequeno, uma mesinha entre as camas. Pela janela, via-se um quintal com árvores frutíferas e um varal de roupas. Nada luxuoso, mas limpo e organizado. Sei que não é o que estão acostumadas, comentou Dona Zélia, notando nosso silêncio. Mas é seguro. E temporário. É perfeito, respondi com sinceridade. Obrigada por nos receber. Nos dias que se seguiram, adaptamo-nos à rotina do abrigo. Participávamos das tarefas domésticas, ajudando na cozinha, na limpeza, no jardim. Conhecemos as outras mulheres. Joana, de 23 anos, com um bebê de 6 meses. Sandra, de 45, com marcas de queimaduras nos braços. Renata, de 30, que falava pouco e sobressaltava-se com qualquer som mais alto. E Marisa, de 52, que estava ali há mais tempo e funcionava como uma espécie de mentora para as recém-chegadas. As histórias eram diferentes em detalhes, mas assustadoramente similares em estrutura. O início promissor, os pequenos sinais ignorados, o isolamento progressivo, o controle financeiro, as agressões físicas ou psicológicas, a fuga desesperada. É como uma epidemia silenciosa, comentou Marisa uma noite, enquanto preparávamos o jantar juntas. Está em toda parte, mas ninguém quer ver. Como você consegue lidar? Perguntei. Com a raiva, a sensação de injustiça? Ela sorriu tristemente. Um dia de cada vez, focando no que posso controlar, não no que perdi, e ajudando outras mulheres que estão passando pelo mesmo. Sofia adaptou-se melhor do que eu à vida no abrigo. Talvez por ser mais jovem, talvez por ter vivido no inferno por mais tempo, encontrou na rotina simples do lugar uma paz que eu ainda buscava. Ela passou a ajudar Joana com o bebê, ensinava técnicas de organização financeira para Renata e ouvia pacientemente as histórias de Sandra. Eu, por outro lado, lutava contra uma sensação crescente de inutilidade. Após uma vida de trabalho e independência, sentia-me reduzida a uma vítima, dependente da caridade alheia. As noites eram as piores. Deitada na cama estreita, eu repassava mentalmente cada erro, cada momento em que poderia ter agido diferente. Carolina nos visitava semanalmente, trazendo atualizações sobre nossos processos. A medida protetiva foi concedida rapidamente, proibindo Marcos de se aproximar ou fazer contato conosco. O processo de anulação da procuração estava em andamento, mas encontrava resistência da parte dele. Ele contratou um advogado de renome, informou Carolina em sua terceira visita. Estão questionando sua capacidade mental, Iria, usando aquela procuração como prova de que você concordou voluntariamente com decisões relacionadas a seus bens e saúde. É absurdo, exclamei indignada. Nunca concordei em ser internada ou em abrir mão do controle da minha aposentadoria. Sabemos disso, mas precisamos provar ao juiz. Carolina trouxe uma notícia especialmente perturbadora em sua 4ª visita, um mês após nossa chegada ao abrigo, em meados de julho de 2020. Marcos contratou um detetive particular. Ele está interrogando amigos, vizinhos, ex-colegas de trabalho. Aparentemente, oferece dinheiro por informações sobre o paradeiro de vocês. O medo, que havia diminuído um pouco durante nossa estadia no abrigo, voltou com força total. Ele pode nos encontrar aqui? Perguntou Sofia, a voz trêmula. É improvável. Esses abrigos são mantidos em sigilo absoluto exatamente por essa razão. Mas isso demonstra que ele não desistiu, e provavelmente não desistirá tão cedo. A batalha seria longa.
Estávamos seguras por enquanto, mas presas em um limbo de incerteza. Não podíamos voltar para nossas vidas antigas, e o caminho para uma nova vida ainda parecia distante e nebuloso. Uma tarde, enquanto ajudava a Dona Zélia a organizar doações de roupas que haviam chegado, encontrei um vestido vermelho simples, mas elegante, que me lembrou um que eu costumava usar para reuniões escolares quando trabalhava como merendeira. Experimenta, sugeriu Dona Zélia, notando meu interesse. Parece ser do seu tamanho. Levei o vestido para o quarto e o vesti hesitantemente. Olhando-me no pequeno espelho do armário, vi uma mulher que parecia simultaneamente familiar e estranha. Os mesmos olhos castanhos, as mesmas mãos com veias proeminentes, o mesmo cabelo grisalho. Mas havia algo diferente, uma determinação no olhar, uma postura mais ereta, como se o peso que carregara por anos tivesse diminuído um pouco. Você está linda, mãe, disse Sofia, entrando no quarto e me encontrando naquele momento de contemplação. Parece a merendeira Iria de quem me lembro da infância. Às vezes me pergunto se aquela mulher ainda existe, confessei. Se depois de tudo isso ainda sou a mesma pessoa. Não somos as mesmas, respondeu Sofia, aproximando-se e ajustando a gola do vestido. Somos mais fortes, mais sábias e, espero, mais livres. Naquela noite, deitada na cama estreita do abrigo, encarando o teto na penumbra, percebi que minha filha estava certa. Não éramos as mesmas. A estrada que nos trouxe até ali foi dolorosa, cheia de curvas inesperadas e precipícios perigosos. Mas cada passo nos afastava do medo e nos aproximava de uma liberdade que, mesmo incerta e precária, era nossa. E pela primeira vez desde que fugimos, permiti-me sonhar com o futuro. Não um futuro grandioso ou luxuoso, apenas um onde pudéssemos viver sem medo, onde eu pudesse envelhecer com dignidade e onde Sofia pudesse redescobrir a mulher forte e determinada que sempre foi, antes que Marcos a convencesse do contrário. 3 meses se passaram no abrigo. O outono de 2020 chegou, tingindo as árvores do quintal com tons de vermelho e dourado. Nossa rotina havia se estabelecido. Ajudávamos nas tarefas diárias, participávamos das reuniões de apoio mútuo e, aos poucos, íamos reconstruindo nossas identidades despedaçadas. Em uma manhã fresca de outubro, Carolina apareceu fora de seu horário habitual, trazendo uma pasta repleta de documentos e um brilho diferente no olhar. Temos novidades, anunciou, enquanto nos sentávamos na pequena sala de reuniões do abrigo. E são boas. Sofia e eu trocamos olhares cautelosos. Boas notícias haviam se tornado uma raridade em nossas vidas. A procuração foi anulada, Carolina revelou, abrindo a pasta e mostrando-nos um documento oficial. O juiz considerou que houve, no mínimo, indução a erro, já que o documento foi usado para fins diferentes dos declarados inicialmente. Uma onda de alívio percorreu meu corpo. Aquele papel que me havia roubado a autonomia agora não tinha mais valor. Isso significa... Comecei hesitante. Significa que Marcos não tem mais nenhum poder legal sobre você, Iria. Sua aposentadoria, suas decisões pessoais, tudo volta ao seu controle. Sofia apertou minha mão, seus olhos marejados. Era uma vitória, pequena talvez no grande esquema das coisas, mas significativa para nós. Tem mais, continuou Carolina. Uma ex-funcionária da empresa de Marcos procurou meu escritório. Ana, a recepcionista que você mencionou, Sofia. Ana me procurou? Sofia parecia surpresa. Ela viu uma notícia sobre o processo nos classificados jurídicos e me contatou. Disse que tem provas de que você trabalhava na empresa sem registro formal, além de... outros comportamentos problemáticos de Marcos. Que tipo de provas? Perguntei. E-mails, mensagens de texto. Aparentemente, ela mantinha um registro detalhado das interações abusivas que presenciou. Inclusive, Carolina hesitou.
inclusive a discussão que levou à decisão de internar você, Iria. Um silêncio pesado caiu sobre nós. Aquela noite, a última que passei no apartamento, voltou vividamente à minha memória. O tom ameaçador de Marcos, o medo na voz de Sofia. Isso muda tudo, declarou Carolina. Com essas provas, podemos fortalecer significativamente nosso caso na ação de divórcio e na divisão de bens. Marcos sabe disso? Perguntou Sofia, a preocupação evidente em sua voz. Ainda não. Ana está com medo, naturalmente. Ela ainda trabalha lá e teme retaliações. Mas está disposta a testemunhar, se necessário. O que acontece agora? Questionei, tentando processar todas essas informações. Agora, entramos com uma ação de divórcio mais robusta, incluindo as provas de Ana. Simultaneamente, solicitamos o desbloqueio da sua conta, Sofia, e iniciamos o processo para recuperar a parte de Iria no apartamento. Era um plano concreto, mais sólido do que qualquer coisa que tivéramos nos últimos meses. Ainda assim, uma sombra de apreensão pairava sobre mim. E quanto à segurança? Se Marcos descobrir sobre Ana, sobre as provas... Já pensei nisso, assegurou Carolina. É hora de vocês saírem do abrigo. Encontrei um apartamento pequeno em outra cidade, a cerca de 200 quilômetros daqui. É modesto, mas seguro. Vocês podem se mudar na próxima semana. Podemos pagar por isso? Perguntou Sofia, sempre prática. Consegui um adiantamento do seu FGTS não recolhido, como parte da ação trabalhista. Não é muito, mas dará para os primeiros meses de aluguel e despesas básicas enquanto o processo principal corre. A ideia de sair do abrigo, de ter um espaço próprio novamente, me encheu de uma esperança cautelosa. Não seria a vida que tínhamos antes, longe disso, mas seria um passo em direção à independência. E quanto às outras ações judiciais? Perguntei. O boletim de ocorrência que Marcos registrou contra nós? Foi arquivado por falta de provas. Sem você presente para ser avaliada por um médico, Iria, ele não conseguiu sustentar a alegação de que você estava mentalmente confusa, e quanto à acusação de roubo contra Sofia, as provas de Ana mostram que ela tinha direito àquele dinheiro como salário não pago. Era quase bom demais para ser verdade. Depois de meses vivendo sob uma nuvem de medo e incerteza, finalmente víamos um raio de luz. Na semana seguinte, despedimo-nos das mulheres do abrigo. Cada abraço carregava um peso especial. Havíamos compartilhado não apenas um espaço, mas também nossas histórias, nossas dores, nossas pequenas vitórias diárias. Vocês sempre terão um lugar aqui, disse Dona Zélia, abraçando-nos na porta. Mas espero que nunca precisem voltar. Obrigada por tudo, respondi, a voz embargada pela emoção. Por nos acolher quando não tínhamos para onde ir. É para isso que estamos aqui. Ela sorriu, enxugando uma lágrima teimosa. Para lembrar a cada uma de vocês que não estão sozinhas. O apartamento que Carolina encontrou ficava no 3º andar de um prédio simples, sem elevador, em São Miguel do Oeste, uma cidade pequena a 200 quilômetros de distância. Era minúsculo. Uma sala conjugada com cozinha, um quarto e um banheiro, mas impecavelmente limpo e mobiliado com o básico. Uma cama de casal, um sofá-cama, uma mesa com 2 cadeiras, um fogão e uma geladeira pequena. É perfeito, declarou Sofia, abrindo as janelas para deixar entrar a luz do outono. É nosso. Naquela primeira noite, sentadas à mesa improvisada para o jantar, com um macarrão simples que preparamos juntas, conversamos sobre o futuro, um assunto que, até então, parecia um luxo distante. Preciso encontrar um emprego, disse Sofia entre garfadas. Algo que use minhas habilidades, mas que seja discreto o suficiente para não chamar atenção. Eu poderia voltar a cozinhar, sugeri. Talvez algum restaurante local precise de uma cozinheira experiente ou, quem sabe, fornecer marmitas. Um passo de cada vez, mãe. Primeiro, precisamos nos estabelecer aqui, criar uma nova rotina. O telefone de Sofia,
Um modelo pré-pago básico que Carolina nos havia dado para emergências. Tocou, interrompendo nossa conversa. Era Carolina, com mais novidades. O juiz determinou uma audiência de conciliação para o divórcio, ela informou. Marcos tentou adiar, mas não conseguiu. Será em 2 semanas. Precisamos comparecer? Perguntou Sofia, colocando o telefone em viva voz. Você sim, Sofia. Iria pode ficar. Na verdade, é melhor que fique, para não dar a Marcos a oportunidade de vê-la. Um nó se formou em meu estômago. A ideia de Sofia enfrentando Marcos sozinha, mesmo que em um ambiente controlado como um tribunal, me aterrorizava. Não se preocupe, continuou Carolina, como se lesse meus pensamentos. Estarei ao lado dela o tempo todo. E Marcos não ousará fazer nada em frente ao juiz. Após desligar, Sofia notou minha expressão preocupada. Vai ficar tudo bem, mãe. É apenas uma formalidade legal. Não gosto da ideia de você enfrentá-lo sozinha. Não estarei sozinha. E além disso, ela sorriu levemente. Não sou mais a mesma mulher que vivia com medo dele. Esses meses me mudaram. Era verdade. A Sofia que estava diante de mim agora, com determinação no olhar e firmeza na voz, era muito diferente da mulher que vivia à sombra de Marcos. O abrigo, com todas as suas limitações, havia sido um espaço de cura e redescoberta para nós duas. As 2 semanas seguintes foram dedicadas a transformar o pequeno apartamento em um lar. Com recursos limitados, exercitamos nossa criatividade. Cortinas feitas de lençóis coloridos, almofadas recheadas com roupas velhas, quadros improvisados com folhas secas e flores prensadas do quintal do abrigo. Carolina nos visitou 2 vezes durante esse período, preparando Sofia para a audiência. Elas revisaram cada documento, ensaiaram possíveis perguntas, discutiram estratégias para lidar com provocações. Lembre-se, instruiu Carolina, mantenha-se calma e firme. Não importa o que ele diga ou como tente provocá-la, o juiz estará observando seu comportamento tanto quanto suas palavras. Na véspera da audiência, Sofia e eu tivemos uma longa conversa noturna, sentadas na pequena varanda do apartamento, observando as luzes da cidade. Tenho medo, confessou Sofia, quebrando um longo silêncio. Não de Marcos em si, mas de como me sentirei ao vê-lo novamente. De voltar a ser aquela pessoa assustada e insegura. Você não é mais aquela pessoa, afirmei, segurando sua mão. Você é a mulher que teve coragem de me avisar sobre o plano dele, que fugiu mesmo sob ameaça, que sobreviveu há meses em um abrigo sem perder a esperança. E se toda essa força for apenas uma fachada? Se, no momento em que o vir, tudo desmoronar, então você se lembra de quem você é agora, do caminho que percorreu. E se mesmo assim for difícil demais, você olha para Carolina, respira fundo e continua. Um passo de cada vez, como você mesma disse. Na manhã seguinte, Sofia partiu cedo com Carolina. O tribunal ficava a 2 horas de distância e a audiência estava marcada para as 10 horas. Fiquei no apartamento, tentando ocupar minha mente com tarefas domésticas, mas constantemente verificando o relógio. Às 9h45, imaginei Sofia entrando no tribunal. Às 10 horas, visualizei a audiência começando, Marcos sentado do outro lado da sala. Às 11h30, calculei que deveriam estar na fase final das discussões. Ao meio-dia, comecei a ficar ansiosa por notícias. O telefone tocou às 13h47. Era Sofia. Acabou, ela disse, a voz exausta, mas firme. Ele concordou com o divórcio e com a divisão preliminar de bens. Ele concordou? Assim, sem lutar? Carolina acha que foi por causa das provas de Ana. Ele não esperava que tivéssemos isso. Quando mencionamos, ele ficou visivelmente abalado. Como você está, filha? Um longo suspiro do outro lado da linha. Estranhamente, em paz. Vê-lo não foi fácil, mas também não foi tão terrível quanto imaginei. Ele parecia menor, de alguma forma, menos intimidador. E agora?
Agora há uma série de procedimentos legais para finalizar tudo. Carolina explicará os detalhes quando voltarmos, mas o principal é que estamos no caminho certo. Quando Sofia retornou, horas depois, percebi imediatamente a mudança nela. Havia uma leveza em seus movimentos, como se um peso invisível tivesse sido removido de seus ombros. Abraçamo-nos longamente na porta, sem palavras, apenas sentindo a presença uma da outra. Carolina nos explicou os próximos passos. A finalização do divórcio levaria alguns meses, a recuperação dos bens talvez mais tempo, mas o mais importante, nossa segurança e autonomia, já estava garantido. Marcos fez uma proposta, ela mencionou, enquanto tomávamos um café na mesa da cozinha. Ele ofereceu um valor em dinheiro para encerrar todos os processos. Quanto? Perguntou Sofia, pragmática como sempre. 300 mil reais. Muito menos do que vocês teriam direito se seguíssemos com todas as ações, mas seria um pagamento imediato, sem mais batalhas judiciais. Olhei para Sofia, tentando ler sua expressão. O que você acha? Parte de mim quer lutar até o fim, extrair cada centavo que ele nos deve, ela admitiu. Mas outra parte só quer que isso acabe, que possamos seguir em frente sem o fantasma dele pairando sobre nós. A decisão é de vocês, disse Carolina. Posso garantir que se quiserem continuar lutando, estarei ao lado de vocês. Mas também entendo se preferirem encerrar o capítulo. Sofia e eu conversamos a noite inteira após a partida de Carolina. Pesamos os prós e contras, consideramos todas as possibilidades. No fundo, ambas sabíamos que a questão não era apenas financeira, mas emocional. Quanto tempo mais queríamos dedicar a esta batalha? Quanto de nossas vidas ainda cederíamos a Marcos, mesmo que indiretamente? Os 300 mil reais são bem menos que o valor original da minha casa, que vendi por 380 mil reais, observei. Mas o apartamento desvalorizou com a crise imobiliária recente, e há os custos do processo e as dívidas que Marcos contraiu em nome do casal. E se aceitarmos, podemos comprar um lugar só nosso, mais modesto, mas que seja realmente nosso, ponderou Sofia. E começar de novo, sem mais audiências, sem mais ter que reviver tudo isso. Na manhã seguinte, ligamos para Carolina. Aceitamos a proposta, informou Sofia. Com uma condição. Queremos que ele assine um documento reconhecendo o abuso e a tentativa de internação involuntária. Não para tornar público, mas para termos, para nós mesmas. Ele nunca aceitará isso, respondeu Carolina cética. Então diga a ele que continuaremos com todos os processos, que Ana testemunhará, que tudo virá à tona, afetando sua reputação, seus negócios, tudo. Carolina ficou em silêncio por um momento. Entendi. Vou transmitir a mensagem. 3 dias depois, recebemos a resposta. Marcos havia aceitado. O documento seria redigido por Carolina e assinado por ele junto com o acordo financeiro. Por que isso é tão importante para você? Perguntei a Sofia, curiosa sobre sua insistência neste ponto específico. Porque por anos ele me fez duvidar da minha própria percepção, ela explicou. Me fez acreditar que eu estava exagerando, sendo paranoica, ingrata. Preciso desse reconhecimento, não para mostrar ao mundo, mas para confirmar a mim mesma que não estava louca, que aquilo realmente aconteceu. Compreendi perfeitamente. Para vítimas de abuso psicológico, a validação externa muitas vezes é um passo crucial na cura. Aquele documento seria a prova tangível de que nossas experiências foram reais, nossas reações justificadas. 2 semanas depois, no início de 2021, o acordo foi finalizado. O dinheiro foi depositado em uma conta conjunta aberta em nossos nomes, e o documento assinado por Marcos foi entregue em mãos por Carolina, em um envelope lacrado. Lemos juntas, Sofia e eu, sentadas na pequena sala de nosso apartamento. As palavras frias, legais, descreviam anos de abuso, controle e manipulação.
A assinatura de Marcos no final da página parecia pequena, insignificante diante do peso das ações descritas. É estranho, comentou Sofia, após guardar o documento em uma pasta. Passei anos temendo este homem, acreditando que ele tinha poder sobre mim, sobre nós. E agora, olhando para este papel, ele parece tão pequeno. Os monstros sempre parecem menores à luz do dia, respondi, abraçando-a. É por isso que preferem as sombras. Com o dinheiro do acordo, pudemos finalmente pensar em um futuro mais estável. Não era uma fortuna, mas suficiente para comprar um pequeno apartamento e ter uma reserva para recomeçar. Decidimos permanecer em São Miguel do Oeste. A cidade pequena havia se tornado um refúgio seguro, longe o bastante de nossa vida anterior. Em janeiro de 2022, encontramos um apartamento modesto de 2 quartos em um bairro tranquilo. Compramos móveis simples, mas confortáveis, decoramos com as cores que amávamos, mas que Marcos sempre desprezou. Sofia conseguiu um emprego remoto como redatora para uma agência de marketing digital, trabalho que podia fazer de casa sem expor sua localização. Eu comecei a fornecer refeições caseiras para pequenos eventos, usando minha experiência de décadas como merendeira. Aos poucos, uma nova rotina se estabeleceu. Uma vida simples, sem luxos, mas genuinamente nossa. Fazíamos compras juntas no mercado local, caminhávamos no parque nas tardes de domingo, conversávamos sobre livros, política, o futuro, assuntos que haviam sido silenciados durante os anos com Marcos. 6 meses após o acordo, Carolina nos visitou com uma garrafa de vinho para celebrar a conclusão oficial de todos os processos. Sentadas na varanda de nosso novo apartamento, brindamos a liberdade, a coragem, a segunda chance que havíamos conquistado. "O que vocês aprenderam com tudo isso?" perguntou Carolina após o segundo copo. "Se pudessem deixar uma mensagem para outras mulheres?" Sofia pensou por um momento, girando o vinho em seu copo. "Que os sinais estão sempre lá, desde o início, que controle não é amor, que isolamento não é proteção. E, principalmente, que nunca é tarde demais para recomeçar." "E você iria?" Olhei para o céu estrelado acima de nós, contemplando a pergunta. Aprendi que somos mais fortes do que imaginamos, que a idade não nos torna impotentes ou incapazes, e que o vínculo entre mãe e filha, quando baseado em respeito e amor verdadeiro, pode superar qualquer adversidade. Carolina sorriu, satisfeita. "Vocês sabem quantas mulheres passam por situações semelhantes e nunca encontram a coragem de sair? Sua história poderia inspirar outras." "Talvez um dia", respondeu Sofia, "quando a ferida não estiver tão fresca. Por enquanto, estamos focadas em reconstruir." Após a partida de Carolina, Sofia e eu permanecemos na varanda, observando as luzes da cidade pequena que agora chamávamos de lar. O silêncio entre nós era confortável, cheio de entendimento mútuo que só aqueles que enfrentaram o mesmo inferno podem compartilhar. "Sabe o que mais sinto falta da nossa vida antiga?" perguntou Sofia subitamente. "O quê?" "As fotos. Os álbuns de família, as fotos da minha infância, da sua juventude, todas ficaram para trás." Senti um aperto no coração. Aqueles álbuns continham décadas de memórias, momentos preciosos que nunca poderíamos recuperar fisicamente. "As fotos foram perdidas, mas as memórias estão aqui", respondi, tocando minha têmpora. "Ninguém pode levá-las de nós. Ainda assim, gostaria de ter algo tangível para lembrar quem éramos antes de tudo isso." Naquela noite, uma ideia começou a se formar em minha mente. Na manhã seguinte, enquanto Sofia trabalhava, fui até uma papelaria e comprei um álbum em branco, canetas coloridas, adesivos decorativos. Durante as semanas seguintes, trabalhei secretamente no projeto nas horas em que Sofia estava ocupada. Não tinha fotos, mas tinha memórias vívidas e uma vida inteira de experiência contando histórias. No aniversário de Sofia, na primavera de 2022, apresentei-lhe o álbum finalizado.
Não continha fotografias, mas ilustrações simples feitas por mim, acompanhadas de histórias detalhadas de nossa vida juntas. Seu primeiro dia de escola, o piquenique no parque quando ela tinha 7 anos, a formatura do ensino médio, sua apresentação de dança aos 9 anos. Não são fotos, expliquei, enquanto ela folheava o álbum com lágrimas nos olhos. Mas são nossas memórias, preservadas da única maneira que pude encontrar. Sofia abraçou o álbum contra o peito, soluçando suavemente. É perfeito, mãe. Melhor que qualquer foto. Aquele álbum improvisado tornou-se nosso tesouro mais precioso. Nas semanas seguintes, Sofia começou a contribuir com suas próprias memórias e ilustrações, transformando-o em um projeto conjunto, uma celebração de nossa história compartilhada e de nossa sobrevivência. O tempo, esse mestre implacável e generoso, continuou seu curso. 2 anos se passaram desde nossa fuga desesperada, desde aquele momento crucial em um posto de gasolina à beira da estrada, quando escolhi a incerteza da liberdade em vez da segurança ilusória da prisão. São Miguel do Oeste transformou-se de refúgio temporário em lar permanente. Nossa vida havia encontrado um novo ritmo, uma cadência tranquila que parecia um luxo após tantos anos de sobressaltos e tensão. O pequeno apartamento que compramos ganhou personalidade com o passar dos meses. Plantas nas janelas, quadros nas paredes, livros empilhados em estantes improvisadas. Sofia prosperava em seu trabalho remoto. De simples redatora, foi promovida a coordenadora de conteúdo, gerenciando uma pequena equipe de escritores espalhados pelo país. O trabalho à distância, que inicialmente aceitou por necessidade e segurança, revelou-se uma bênção. Permitia-lhe controlar seu tempo, evitar deslocamentos e, principalmente, manter o anonimato que ainda valorizávamos. Eu encontrei uma nova vocação nas refeições que preparava para eventos. Meus clientes, inicialmente poucos, multiplicaram-se através de recomendações. Havia algo profundamente gratificante em alimentar pessoas com pratos preparados com carinho, vendo a satisfação em seus rostos. Em muitos aspectos, era mais satisfatório do que os anos como merendeira escolar, com suas burocracias e limitações. Mantínhamos contato regular com Carolina, agora mais como amiga do que como advogada. Ela nos visitava algumas vezes por ano, trazendo notícias do mundo exterior e, ocasionalmente, atualizações sobre Marcos. Ele se casou novamente, informou durante uma visita no verão de 2023. Uma mulher jovem, recém-formada em administração. Trabalha na empresa dele. A notícia provocou em Sofia uma reação complexa. Uma mistura de alívio por saber que ele havia seguido em frente e preocupação pela nova esposa, que poderia estar entrando no mesmo ciclo de abuso. Deveríamos avisá-la? Sofia perguntou após a partida de Carolina. E como faríamos isso? Respondi gentilmente. Qualquer contato colocaria em risco nossa segurança, nossa nova vida. Além disso, ela provavelmente não acreditaria, completou Sofia suspirando. Assim como eu não teria acreditado no início. Era uma verdade dolorosa. O início de relacionamentos abusivos raramente revela sua verdadeira natureza. Como uma doença silenciosa, o controle se instala gradualmente, disfarçado de cuidado, de amor intenso. Quando a vítima percebe a armadilha, frequentemente já está isolada, fragilizada, duvidando de suas próprias percepções. Em uma tarde de sábado, enquanto fazíamos compras no pequeno mercado local, Sofia congelou subitamente no corredor das frutas. Segui seu olhar e vi um homem de costas, escolhendo maçãs. Por um momento terrível, pensei que fosse Marcos. A estatura, o cabelo grisalho nas têmporas, a postura. Quando ele se virou, revelou-se um estranho, sem qualquer semelhança real com nosso algoz. Sofia soltou o ar que estava prendendo, suas mãos tremendo ligeiramente. Desculpe, murmurou. Por um segundo eu pensei... Eu sei, respondi,
apertando seu braço gentilmente. Também vi. Esses momentos, breves lapsos de pânico, fantasmas momentâneos, eram cada vez mais raros, mas nunca desapareceram completamente. Pequenos lembretes de que o passado, por mais que tentássemos deixá-lo para trás, ainda lançava sombras ocasionais sobre nosso presente. No entanto, eram apenas sombras, não mais a escuridão opressiva de antes. Nossa vida agora era predominantemente luminosa, preenchida com pequenas alegrias que antes pareciam inalcançáveis, o prazer de escolher o que assistir na televisão sem críticas, o luxo de dormir até mais tarde nos domingos, a liberdade de gastar o dinheiro que ganhávamos honestamente sem prestar contas a ninguém. Em um domingo ensolarado de setembro de 2023, Sofia me surpreendeu com uma proposta inesperada durante nosso café da manhã na varanda. Estive pensando, mãe. E se escrevêssemos nossa história? Olhei-a com curiosidade sobre a borda da minha xícara de chá. Como assim? Um livro. Nossa experiência, desde o início, como tudo começou, como chegamos a este ponto, as lições que aprendemos. Poderia ajudar outras mulheres que estão passando pelo mesmo. A ideia me fez refletir. Nossa história era dolorosa, mas também poderosa. Uma narrativa de perda, sim, mas também de resistência, sobrevivência e, finalmente, renascimento. Não precisaríamos usar nossos nomes reais, continuou Sofia, entusiasmada com a ideia. Poderíamos publicar sob pseudônimos, mudar detalhes identificáveis. Mas a essência estaria lá. A manipulação gradual, o isolamento, a fuga, a reconstrução. Você realmente acha que poderia ajudar alguém? Tenho certeza. Pense em quantas mulheres estão neste momento presas em situações semelhantes, acreditando que não há saída. Nossa história poderia mostrar que sempre há um caminho, por mais difícil ou assustador que pareça. A convicção de Sofia era contagiante. Nos dias seguintes, começamos a esboçar a estrutura do livro, revivendo memórias, algumas dolorosas demais para serem exploradas por muito tempo, outras surpreendentemente libertadoras ao serem colocadas no papel. Dedicamos várias sessões a discutir como proteger nossas identidades. Mudamos nomes, localidades, profissões específicas. Sofia, que trabalhava com marketing, sugeriu alterar a cronologia de alguns eventos e omitir detalhes muito peculiares que poderiam nos identificar. Optamos por trabalhar com uma pequena editora em outra região do país, para minimizar riscos. Será que isso é suficiente? Perguntei, preocupada com a possibilidade de Marcos nos encontrar através do livro. Estamos tomando todas as precauções possíveis, assegurou Sofia. Além disso, o livro não será um best-seller nacional. Provavelmente terá uma circulação limitada, focada em grupos de apoio a mulheres. O processo de escrita tornou-se uma forma de terapia. Cada capítulo completado parecia remover uma camada do peso invisível que ainda carregávamos. Trabalhávamos nas noites e fins de semana, compartilhando o teclado do notebook, às vezes rindo, frequentemente chorando, sempre apoiando uma a outra quando as lembranças se tornavam opressivas demais. 6 meses depois, tínhamos um manuscrito completo, 278 páginas que contavam nossa jornada, desde o início promissor do casamento de Sofia até nossa nova vida em São Miguel do Oeste. Carolina, que leu os capítulos à medida que os produzíamos, colocou-nos em contato com uma pequena editora especializada em literatura feminista e de superação. É poderoso, disse a editora após ler o manuscrito. Cru, honesto, sem autocomiseração. Exatamente o tipo de história que precisamos publicar. O livro, intitulado A Estrada do Recomeço, foi publicado sob os pseudônimos Marta e Clara Santos na primavera de 2022. A capa simples mostrava uma estrada vazia ao amanhecer, simbolizando simultaneamente a fuga e o novo começo. Nossas expectativas eram modestas.
Esperávamos, no máximo, que algumas centenas de mulheres o lessem e talvez encontrassem nele um reflexo de suas próprias experiências. O que não previmos foi a resposta avassaladora. O livro, inicialmente publicado em uma pequena tiragem, rapidamente ganhou repercussão em círculos feministas e grupos de apoio a vítimas de violência doméstica. Surgiram resenhas em blogs, depois em jornais menores e, finalmente, em uma publicação nacional de grande circulação. A Estrada do Recomeço não é apenas um relato de sobrevivência, escreveu uma crítica respeitada. É um mapa detalhado para quem ainda está preso nas trevas do abuso, mostrando não apenas que a fuga é possível, mas também como reconstruir uma vida depois. As vendas aumentaram. A editora programou uma segunda impressão, depois uma terceira. Começaram a chegar convites para palestras, entrevistas, participação em eventos. Recusamos todos, naturalmente. Nossa segurança e anonimato ainda eram prioridades absolutas. No entanto, o impacto do livro se fazia sentir de outras maneiras. Através de um e-mail criado especificamente para feedback dos leitores, recebíamos diariamente mensagens comoventes. Seu livro me deu coragem para finalmente sair de casa depois de 12 anos de abuso. Achei que fosse a única que passava por isso. A manipulação, as pequenas crueldades disfarçadas de cuidado. Vocês colocaram em palavras o que eu não conseguia explicar nem para mim mesma. Sou assistente social e recomendei seu livro para diversas mulheres que atendo. 3 delas já deram os primeiros passos para sair de relacionamentos abusivos. Cada mensagem nos confirmava que a decisão de compartilhar nossa história havia sido correta. A dor revisitada durante o processo de escrita encontrava agora seu propósito maior, não apenas nossa cura, mas possivelmente a salvação de outras. A editora, sensível à nossa situação, criou um sistema para que recebêssemos os direitos autorais sem revelar nossa localização ou identidades reais. O dinheiro, embora modesto, representava uma segurança adicional, permitindo-nos construir uma pequena reserva financeira para emergências. Em uma tarde tranquila de julho de 2023, Carolina nos visitou com uma expressão solene, que imediatamente nos alertou para notícias importantes. Marcos sofreu um acidente vascular cerebral, anunciou, sem preâmbulos, após recusar o café que ofereci. Está hospitalizado, em estado grave. A notícia caiu como uma bomba em nossa sala, meticulosamente organizada, perturbando a paz que havíamos construído com tanto esforço. Como soube disso? Perguntou Sofia, a voz surpreendentemente calma. Ana, a ex-recepcionista, me ligou. Ela mantém contato com pessoas da empresa. Aparentemente foi durante uma reunião tensa. Ele simplesmente desabou. Um silêncio pesado instalou-se entre nós. O homem que havia sido o centro de nossos pesadelos, o arquiteto de nosso sofrimento, agora estava vulnerável, possivelmente à beira da morte. Que sentimentos isso deveria despertar em nós? Alívio? Vingança satisfeita? Compaixão? O que isso significa para nós, praticamente falando? Perguntei finalmente. No momento, nada, respondeu Carolina. Legalmente, todos os nossos assuntos com ele estão resolvidos. Mas achei que deveriam saber e... Ela hesitou brevemente. A outra coisa. O livro de vocês foi encontrado no quarto da esposa dele. Sofia empalideceu. Ela sabe? Sobre nós? Não há como ter certeza, mas parece que ela estava planejando deixá-lo. Havia uma mala parcialmente arrumada no closet, documentos pessoais separados, dinheiro escondido. A coincidência, se é que era apenas isso, parecia quase poética. Nosso livro, escrito como um farol para outras mulheres em situações de abuso, teria realmente alcançado a nova esposa de Marcos? Teria nossa história anônima ajudado a sucessora de Sofia a reconhecer os padrões antes que fosse tarde demais? Como ela teria feito a conexão entre o livro e Marcos? Questionei, preocupada com a possibilidade de nossas identidades terem sido descobertas.
Ana mencionou que a esposa reconheceu um padrão muito específico de manipulação financeira descrito no livro, que Marcos usava exatamente da mesma forma. E parece que houve um episódio de humilhação pública que ele repetiu com ela, quase idêntico ao que vocês descreveram. É possível, murmurou Sofia. Ele tinha aqueles rituais, maneiras específicas de humilhar, de controlar, como se seguisse um manual. Após a partida de Carolina, Sofia e eu nos sentamos na varanda, como fazíamos sempre que precisávamos processar emoções complexas. O crepúsculo pintava o céu com tons de laranja e rosa, um espetáculo de beleza que contrastava com a turbulência interior que sentíamos. Como você se sente? Perguntei, quebrando um longo silêncio. Sofia respirou fundo, olhando para o horizonte. Confusa. Uma parte de mim sente, não sei se é alívio, ou vingança, ou justiça. Como se o universo finalmente estivesse equilibrando as contas. E a outra parte? A outra parte lembra que ele é um ser humano, doente, perturbado, perigoso, mas humano. E sofrer um AVC, ninguém merece isso. Assenti, compreendendo perfeitamente sua ambivalência. E quanto à esposa dele? O fato de nosso livro estar com ela? Se realmente a ajudou a ver a situação com clareza, a encontrar coragem para sair, então todo o processo de reviver aquelas memórias dolorosas valeu a pena. Sofia sorriu levemente. É estranho pensar que podemos ter ajudado alguém que nem conhecemos, através de palavras escritas sob nomes falsos. As palavras sempre tiveram esse poder, respondi, pensando em meus anos como merendeira, nas inúmeras vezes em que vi uma simples conversa durante o lanche mudar o dia de uma criança. É por isso que nossa história precisava ser contada. Nos dias seguintes, acompanhamos à distância, através de Carolina, as notícias sobre a condição de Marcos. Ele sobreviveu, mas com sequelas significativas: paralisia parcial do lado direito, dificuldades na fala, comprometimento cognitivo. A empresa, já em dificuldades financeiras antes do acidente, entrou em processo de recuperação judicial. Sua esposa, soubemos, realmente o deixou. Não durante a hospitalização, ela permaneceu ao seu lado durante as semanas críticas. Mas assim que ele recebeu alta e foi transferido para casa. Partiu discretamente, levando apenas seus pertences pessoais, deixando uma carta que, segundo rumores, explicava que não poderia mais viver sob controle e manipulação. Ela está segura, informou Carolina, em nossa última conversa telefônica sobre o assunto. Voltou para a casa dos pais em outro estado. E sim, confirmou que leu o livro de vocês. Disse que foi como ler sobre sua própria vida, como se alguém tivesse documentado cada etapa do processo de manipulação que estava vivendo. Era o encerramento que não sabíamos que precisávamos. Marcos, agora dependente de cuidadores, não representava mais uma ameaça. Sua capacidade de controlar, manipular e abusar havia sido severamente limitada por sua própria fragilidade física. E uma mulher, talvez muitas outras através de nosso livro, havia encontrado a coragem para escapar antes que fosse tarde demais. Gradualmente, com a certeza de que Marcos não era mais uma ameaça ativa, começamos a relaxar algumas de nossas precauções. Não mudamos de cidade ou revelamos nossas identidades reais, mas permitimos-nos pequenas liberdades. Sofia criou perfis em redes sociais sob seu nome verdadeiro, embora com configurações de privacidade rigorosas. Eu retomei contato com algumas antigas colegas da escola onde trabalhava. Ocasionalmente, viajávamos para cidades vizinhas para assistir a um filme, fazer compras, simplesmente mudar de cenário. Em uma dessas viagens, visitando uma livraria em uma cidade a 100 quilômetros de distância, tivemos uma experiência surreal. Vimos nosso livro, A Estrada do Recomeço, em destaque na seção de mais vendidos. Sofia segurou minha mão com força, enquanto observávamos discretamente uma jovem folheando o volume, lendo trechos, finalmente decidindo levá-lo ao caixa. Acha que vai ajudá-la? Sussurrou Sofia,
quando a jovem se afastou. Espero que sim, respondi. Ou que a ajude a ajudar alguém que precise. No caminho de volta para casa, Sofia dirigia em silêncio, aparentemente absorta em pensamentos. Apenas quando estacionamos em frente ao nosso prédio, ela verbalizou o que a estava incomodando. Estive pensando, mãe. Talvez seja a hora de considerar o próximo passo. Como assim? O livro está ajudando pessoas. Temos certeza disso agora. Mas há limites para o que palavras impressas podem fazer. E se pudéssemos fazer mais, ajudar diretamente? A sugestão me pegou de surpresa. O que exatamente você está propondo? Não sei ainda. Talvez algum tipo de organização, um grupo de apoio, um abrigo como o que nos acolheu. Algo que possa oferecer às mulheres não apenas inspiração através de nossa história, mas assistência prática para recomeçar. A ideia era ambiciosa, assustadora e, ao mesmo tempo, profundamente atraente. Usar nossa experiência, nosso conhecimento duramente adquirido, para encurtar o caminho de outras sobreviventes. Teríamos que revelar nossas identidades, observei. Associar nossos rostos, nossos nomes verdadeiros, à história que contamos no livro. Eu sei. É por isso que é apenas uma ideia por enquanto. Precisamos pensar se estamos prontas para isso, se os benefícios superam os riscos. Nos meses seguintes, a semente plantada naquela conversa germinou lentamente. Pesquisamos organizações existentes, leis de proteção à mulher, estruturas de abrigos e casas de passagem. Consultamos Carolina sobre implicações legais, riscos de exposição, medidas de segurança necessárias. Gradualmente, um plano começou a tomar forma. Não um grande abrigo ou instituição que estaria além de nossos recursos e experiência, mas algo mais modesto e igualmente significativo. Um grupo de apoio para mulheres em situação de violência doméstica, associado a uma rede de voluntários que pudessem oferecer assistência prática, acompanhamento em delegacias, orientação jurídica básica, auxílio na busca por emprego e moradia. Novo caminho, sugeriu Sofia, quando discutíamos possíveis nomes para a iniciativa. Simples, direto, esperançoso. O nome ressoou imediatamente. Afinal, era isso que buscávamos oferecer. Não apenas um refúgio temporário, mas ferramentas e suporte para que cada mulher pudesse encontrar e construir seu próprio caminho de saída e reconstrução. Com a ajuda de Carolina, elaboramos os documentos necessários para formalizar a organização. Decidimos começar pequeno, operando inicialmente apenas em São Miguel do Oeste, com a possibilidade de expansão futura se o modelo se provasse eficaz. A questão mais delicada permanecia. Revelaríamos nossas identidades como as autoras de A Estrada do Recomeço? Após longas discussões, chegamos a um compromisso. Assumiríamos a autoria entre os membros do grupo e colaboradores próximos, mas manteríamos discrição na mídia e comunicações públicas. Nossa história seria um recurso, não um espetáculo. Em uma tarde chuvosa de abril de 2024, exatamente 4 anos após nossa fuga, realizamos a primeira reunião oficial do Grupo Novo Caminho. O espaço era modesto, uma sala alugada nos fundos de uma igreja local, mas acolhedor, com cadeiras dispostas em círculo, café e biscoitos em uma mesa lateral, panfletos informativos cuidadosamente organizados. Para nossa surpresa e emoção, 8 mulheres compareceram. Algumas vieram por indicação de assistentes sociais locais, outras após verem nossos discretos cartazes em postos de saúde e escolas. Havia nervosismo no ar, aquela tensão característica de pessoas que carregam segredos pesados e não estão acostumadas a compartilhá-los. Coube a Sofia abrir a reunião, apresentando-se com uma simplicidade que ocultava a coragem que aquele momento exigia. Meu nome é Sofia e esta é minha mãe, Iria. Há 4 anos, fugimos juntas de um relacionamento abusivo que quase destruiu nossas vidas. Hoje estamos aqui porque acreditamos que nenhuma mulher deveria enfrentar esse caminho sozinha.
Uma a uma, as mulheres começaram a falar. Histórias diferentes em detalhes, mas terrivelmente semelhantes em essência. O início promissor, a escalada gradual de controle, o isolamento, a dependência, o medo paralisante de partir, o medo ainda maior de ficar. Escutamos cada uma, oferecendo não soluções imediatas ou conselhos genéricos, mas compreensão genuína, nascida de nossa própria experiência. Ao final do encontro de 2 horas, havia no ar uma energia diferente, não apenas de dor compartilhada, mas de possibilidades, de solidariedade, de esperança cautelosa. Vocês voltarão na próxima semana? Perguntou uma mulher jovem, com um hematoma amarelado ainda visível no pulso, enquanto nos despedíamos. Estaremos aqui, assegurou Sofia. E você? Sim, respondeu ela com um pequeno sorriso. Acho que preciso disso. Caminhando para casa sob a chuva fina, compartilhando um guarda-chuva, Sofia e eu sabíamos que havíamos transposto uma fronteira importante. Não éramos mais apenas sobreviventes protegendo nossa recuperação, mas ativistas, ainda cautelosas, ainda conscientes dos riscos, mas determinadas a transformar nossa experiência em algo maior que nós mesmas. Lembra daquela noite no abrigo? Comentou Sofia, quando Marisa disse que encontrava sentido ajudando outras mulheres que passavam pelo mesmo que ela? Lembro, respondi, revivendo aquela conversa na cozinha comunitária há tantos anos. Na época parecia distante demais da nossa realidade. E agora, aqui estamos. Sofia sorriu, apertando meu braço levemente. Fechando o círculo de certa forma. De muitas formas, concordei. Ao chegarmos em casa, enquanto pendurávamos os casacos molhados e preparávamos um chá para aquecer, refleti sobre a jornada extraordinária que havíamos percorrido. Da fuga desesperada em um posto de gasolina, passando pelo abrigo, pelo pequeno apartamento alugado, até nossa vida atual, modesta mas segura, significativa, genuinamente nossa. Não era a vida que planejei quando era jovem. Não era a vida que imaginei para minha filha única, que criei com tanto amor e esperança. Era uma vida marcada por cicatrizes, por perdas, por recomeços difíceis. Mas era também uma vida de profunda autenticidade, de liberdade duramente conquistada, de propósito redescoberto. Uma vida onde não apenas sobrevivemos, mas encontramos maneiras de florescer nas condições que nos foram impostas, e agora de ajudar outras a fazer o mesmo. Naquela noite, antes de dormir, abri o álbum de memórias que havíamos criado juntas ao longo dos anos. As primeiras páginas continham nossas lembranças mais antigas, a infância de Sofia, minhas décadas como merendeira, momentos simples que o tempo e as circunstâncias haviam transformado em tesouros preciosos. As páginas do meio documentavam nossa fuga, nossa luta, nossa reconstrução gradual. Cada ilustração, cada história escrita à mão representava não apenas um momento, mas uma vitória, pequena ou grande, sobre o medo, sobre o passado que tentara nos definir. As páginas mais recentes, ainda parcialmente em branco, esperavam pelas histórias que ainda criaríamos juntas. E agora percebi, essas histórias incluiriam não apenas nossas vidas pessoais, mas também as vidas que tocaríamos através do novo caminho. Fechei o álbum, sentindo uma paz que havia sido elusiva por tanto tempo. A estrada que começou com uma fuga desesperada havia nos conduzido a um destino que nunca poderíamos ter imaginado. Não perfeito, não sem desafios, mas profundamente nosso, profundamente verdadeiro. No quarto ao lado, ouvi Sofia preparando-se para dormir. O som familiar da gaveta sendo fechada, do interruptor sendo desligado, da cama rangendo levemente quando ela se deitava. Sons comuns, cotidianos, que agora representavam o mais precioso dos luxos: segurança, autonomia, paz. Amanhã seria outro dia nesta nova vida que construímos passo a passo, escolha a escolha. Haveria dificuldades, sem dúvida.
A memória de Marcos nunca desapareceria completamente. E cada nova mulher que ajudássemos nos lembraria de nossa própria vulnerabilidade passada. Mas haveria também alegrias, propósito, conexão genuína. A estrada do recomeço, descobrimos, não era um caminho linear para um destino fixo, mas uma jornada contínua de redescoberta e crescimento. E nessa jornada, não estávamos mais sozinhas.